Seguimos adiante com liberdade de opinião aqui no Novo Dia. Agora é hora de irmos a Brasília. Vamos ouvir o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, ótima quinta, hein? Bom dia, uma boa quinta-feira para todos nós. Vamos lá, vamos em frente então com os nossos assuntos, Alexandre. O primeiro deles é a aprovação da autonomia do Banco Central. A votação aconteceu ontem na Câmara dos Deputados. O placar, 339 votos a favor da autonomia, 114 contra. O texto agora segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro e deve ser sancionado, afinal de contas... Esta é uma ideia, uma tese, um projeto desejado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, há muito tempo. O presidente da Câmara, Arthur Lira, comemorou o resultado da votação. O gesto do presidente da República em abrir mão da nomeação do presidente do Banco Central e de seus diretores, uma votação que no regime de urgência bateu 360 votos. Uma votação assim inequívoca de que a maioria da casa queria votar. Nós respeitamos a oposição, respeitamos o regimento, passamos 2 dias para votar a matéria, mas ao final entregamos um Banco Central independente para que o Brasil possa ser visto também como um país que tem uma seriedade monetária e que pensa no futuro de desenvolvimento para a sua nação. O ministro da Economia falou sobre a aprovação do projeto, diz que a autonomia do Banco Central é algo decisivo para a garantia da estabilidade monetária do país, do poder de compra da moeda, do poder de compra dos salários, das aposentadorias e até para a execução do orçamento. Alexandre, eu queria que você falasse um pouquinho, então, sobre o resultado de ontem, a decisão dos deputados de apoiarem a ideia da autonomia do Banco Central e o que é que isso pode representar para a economia do país, para cada um de nós. Bom, em primeiro lugar, os resultados de ontem, né? Uma goleada, 339 votos a 114. E como lembrou o presidente Lira, né? Em 2 dias, 30 anos em 2 dias. Levaram 30 anos tentando. Nenhum ministro da Fazenda, nenhum presidente da República quis abrir mão do grande poder de... fazer a política monetária, né? O grande poder que está em mãos do Banco Central. E que agora se abriu mão, não apenas se abriu mão, mas se considerou isso prioritário, né? 2 dias, claro que já pegaram o texto pronto do Senado. Foi para a Câmara. E aí, lá na Câmara, o presidente Rodrigo Maia dizia que nada andava porque o governo não tinha articulação, né? Ou seja, ele não permitia que andasse. Aliás, no Senado aconteceu a mesma coisa em relação ao orçamento. Hoje é dia 11, 42º dia do ano e não temos orçamento. Só se instalou ontem a Comissão Mista do Orçamento, né, com um dia de atraso porque morreu um senador e teve luto, o senador José Maranhão. E por quê? Porque a Alcolumbre queria impor o candidato dele, do seu partido, o Elmar Nascimento, do DEM da Bahia. Só que o Elmar Nascimento não tinha voto para isso. Quem tem voto era a Flávia Arruda, que ontem foi feita presidente da Comissão Mista de Orçamento e agora toca o orçamento. Só para vocês verem, né, que aqueles 2 presidentes sentavam em cima de grandes assuntos de pauta. Imagina o orçamento, imagina a autonomia do Banco Central, que por 30 anos se mostrou a necessidade disso. Pois agora o governo abre mão de se meter politicamente no Banco Central, como fez Dilma em relação à taxa básica de juros. O governo não vai demitir presidente do Banco Central, porque tem que pedir licença para o Senado que aprova não aprova, tal como ministro chefe de embaixada, embaixador, tal como o juiz do Supremo, né? Então, e não vai coincidir o mandato da direção, é um presidente, 8 diretores com o mandato do presidente da República, né? E os diretores vão o mandato vai terminando a cada 2 anos, de modo que não vai haver um bloco de troca, a troca vai ser pouco a pouco, para manter política monetária isenta de demagogia, de populismo, de política governamental, né? Política monetária, para cuidar da inflação, né, que é o básico, cuidar da taxa básica de juros, cuidar do crédito, né, cuidar
da sanidade das instituições financeiras. Né? Esse é o trabalho, cuidar do câmbio, esse é o trabalho do Banco Central, de um Banco Central autônomo. Né? É isso que se espera. Você lembrou agora, Alexandre, do orçamento, e integrantes da comissão mista do orçamento estiveram com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para, dentre outros assuntos, falar sobre o auxílio emergencial, que o ministro quer ver pago, desde que atrelado a um ajuste fiscal. Fontes da nossa analista de política, Renata Agostini, dizem que o Legislativo mandou um recado, que se uma proposta para a prorrogação do auxílio não chegar ao Parlamento nos próximos dias, aí então o Legislativo pode tomar frente nesse debate. O ministro Paulo Guedes condiciona a retomada do benefício, como eu disse, a um ajuste fiscal e também a aprovação do orçamento. Como o Alexandre lembrou, 42º dia do ano e o orçamento não foi aprovado ainda. O presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que o país não tem dinheiro no cofre, mas endividamento. Alexandre, tem muita gente falando, muitas propostas diferentes. O ministro Paulo Guedes quer pagar, mas quer pagar a partir de ajuste fiscal, quer o orçamento. Hoje tem uma declaração do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nos jornais, dizendo que não haverá nenhum aumento de imposto para financiar o pagamento do auxílio emergencial. O presidente diz que não tem dinheiro no cofre. Como fazer para todo mundo se entender e pagar uma parte, pelo menos, do auxílio para uma parte da população que está sem, muitas vezes, comida para almoçar, jantar, Alexandre? Então vamos lá, vamos simplificar a conversa. Né? Ontem houve reunião, Paulo Guedes, presidente da Câmara, presidente do Senado, né? Houve uma reunião ministerial na véspera, que se tratou disso. Então está mais ou menos fechado o seguinte, né? Eu digo mais ou menos porque depende do voto, o voto da PEC, a PEC do Pacto Federativo, né? É lá que vai entrar. Então, auxílio emergencial de R$200 a R$250, mais um reforço no Bolsa Família de R$50. Tudo isso para durar 3 meses. Né? Tudo isso para durar 3 meses. De onde é que vai vir o recurso? São 20 bilhões. Né? O endividamento vai subir apenas de 89,3% do PIB para 89,5% do PIB. Não fura teto, não infringe a lei de responsabilidade fiscal, incluindo isso com aquele... Paulo Guedes falou de botão de emergência, algo assim, né? Na PEC do Pacto Federativo, ou seja, criando restrições também nas despesas municipais e estaduais. Então, vai envolver prefeitos, governadores e o governo federal. Né? Por essa mudança, a Constituição autoriza, por exemplo, a congelar despesas, se as despesas estiverem muito altas para o prefeito ou para o governador. Congelar por 2 anos. Né? Então, essa é a questão que vai ser votada. Né? Depende da vontade política da maioria, né? Ou melhor, da boa vontade política da maioria, e depende também a pressa nisso, porque há pressa nesse assunto. Né? Para sair logo, como você citou aí na entrevista do presidente do Senado, não haverá aumento de imposto, nem de taxa, nem de contribuição para custear isso. Vai ficar dentro do pacto, que é uma emergência do Pacto Federativo, né? A tal de calamidade pública. Aumenta a responsabilidade de prefeitos e governadores, não fura teto. Então isso é que vai ser considerado lá na hora de votar no Congresso. Vamos falar um pouquinho de política agora, Alexandre. Nós falamos aqui ontem ou anteontem daquele jantar promovido em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, pelo governador do estado, João Dória, com pessoas importantes do partido, entre elas o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Em determinado momento do jantar, não o governador João Dória, mas aliados dele manifestaram o desejo, a intenção do governador paulista de assumir também a presidência do PSDB, o que, sem dúvida alguma, facilitaria o caminho que ele pretende trilhar
até a candidatura presidencial no ano que vem. Porque o presidente do partido pode decidir coligações, aproximações com determinados partidos, fundo partidário, fundo eleitoral, mas as coisas não saíram exatamente como imaginavam os aliados de João Dória. Tanto é assim que o partido decidiu convocar a executiva nacional e há uma possibilidade de prorrogação por mais um ano do mandato do atual presidente do PSDB, o ex-deputado Bruno Araújo. Nós ouvimos aqui na CNN o ex-senador José Aníbal. Ele disse que as pretensões do governador são legítimas e estão sendo adiadas, o que não significa que ele esteja sendo isolado pelo partido. Não se isola o governador, não se isola nenhum governador. O de São Paulo, então, é muito difícil, né? Ainda mais um governador que está tendo protagonismo no cenário nacional. Não só protagonismo político, mas protagonismo de gestão e eficiente, no caso da vacina. Então não há isolamento. Bom, nós procuramos o governador João Dória e ele disse que o que está acontecendo no partido agora está dentro do que ele considera normalidade de conduta partidária e que o que for decidido vale para todos. Alexandre, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa intenção do governador de São Paulo de presidir o partido, né? Isso removeria obstáculos que ele possa ter à frente para pavimentar internamente uma eventual candidatura em 2022 e sobre a reação, especialmente dos tucanos de outros estados que não São Paulo, contra essa ideia dele. Bom, em primeiro lugar, José Aníbal já foi presidente do partido, foi líder várias vezes e ele está jogando água fria nessa fervura, não quer jogar combustível na fogueira. Mas essa reunião a que você se referiu foi altamente constrangedora para o governador Dória, né? Na hora, então, que ele falou de tirar Aécio do partido, foi um tal de murmúrio, assim, todo mundo se olhando, né? E aí, resultado, não vão nem fazer eleição agora, vão esperar, vão confirmar o atual presidente para, segura aí, né? Vamos segurar o Dória. Hoje está indo para Porto Alegre um grupo de deputados tucanos, né? À frente vai o deputado Lucas Redecker, lá do Rio Grande do Sul, e vão conversar com o governador Eduardo Leite. Governador, aceita ser candidato pelo partido à presidência da República? O Fernando Henrique está citando seu nome toda hora, é mais ou menos essa que vai ser a conversa, porque já sentiram que o caminho não é Dória, né? E também porque, vejam só, esse não é um PSDB que se afasta do presidente da República. Ele está representando mais ou menos, esse grupo, mais ou menos a metade da bancada federal na Câmara do PSDB, que está próximo ao governo, digamos assim, né? Agora, qual foi o pomo dessa discórdia? A gota d'água foi Rodrigo Maia, né? Rodrigo Maia, que se isolou e foi isolado dentro do DEM, foi lá conversar com Dória e parece que esse vírus do isolamento contaminou Dória também, né? E o partido está meio assustado com isso, né? O Rodrigo Maia se implodiu na Câmara, não conseguiu implodir o DEM e vai lá contribuir para implodir o PSDB. Não, o PSDB está reagindo, né? O ex-presidente Fernando Henrique chegou a dizer: temos que marcar posição na próxima eleição. Marcar posição já não é mais, ele já disse, já deu adeus às armas, né? Depois dos resultados que a gente está vendo no Congresso. Então, mesmo dentro do PSDB, com a companhia de Rodrigo Maia, Dória não foi bem sucedido na tentativa de dominar o partido. A gente vê aí declarações do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, dizendo que Dória tem que se consolidar como líder, para falar grosso, né? Ele falou de autoritário, uma coisa assim, né? Ele não falou em falar grosso, sou eu que estou falando. Então, essa é a situação dentro dos tucanos. Claro que José Aníbal não vai falar sobre isso, né? Tem que apaziguar o partido para que o partido não imploda por causa das agitações do governador de São Paulo. Então, aí você me dá uma deixa
Alexandre, para a gente tentar falar um pouquinho também da situação do presidente Jair Bolsonaro. Havia, a partir de São Paulo, a tentativa de gestar uma aliança de centro para enfrentar o presidente, né? Democratas, PSDB, MDB. O MDB perdeu a eleição na Câmara com o Baleia Rossi, embora ele não represente o partido como um todo, né? Mas não deixa de ser uma marca importante. O PSDB vivendo esse momento interno complexo, né? Uma discussão que provavelmente vai se alongar pelos próximos meses. O Democratas agora tendo de lidar também com um debate público, né? Rodrigo Maia, Ronaldo Caiado, ACM Neto, figuras importantes do partido, né? O presidente Jair Bolsonaro conseguiu fazer, não sozinho, evidentemente, mas participou da campanha dos candidatos preferidos dele no Congresso Nacional, o Arthur Lira na Câmara, o Rodrigo Pacheco no Senado. Não necessariamente quer dizer que eles estarão juntos em 2022. O ex-presidente Lula lançou o nome do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, para 2022, mandou ele colocar o bloco na rua. Ao mesmo tempo, outras lideranças importantes da esquerda, Guilherme Boulos, que foi bem votado na eleição para a prefeitura em São Paulo, Flávio Dino, governador do Maranhão, disseram, opa, pera lá, o mais importante é ter um projeto e depois discutir um nome. A candidatura do Ciro Gomes parece ser algo dado, né? Ele está trabalhando fortemente nesse sentido. Diante dessa fragmentação aparente que nós estamos observando, ressalvando a distância ainda de 2022, como é que você vê o panorama pro presidente Jair Bolsonaro, Alexandre? Paradoxalmente, os contra-Bolsonaro estão trabalhando a favor dele, ou seja, estão errando muito. É mais dos erros da oposição e da mídia opositora também, que passou o dia inteiro fazendo propaganda para o presidente, né? O pessoal não digeriu ainda a derrota em 2018. E ao não digerir, fica com a cabeça quente, não consegue cabeça fria para pensar. Lula, por exemplo, se apressou, lança Haddad, racha a oposição, porque aí Boulos não gosta, Ciro já vem, né? Divide e reina, né? Essa frente de centro, a frente de centro está indo para o lado de Bolsonaro, né? A gente vê no resultado de ontem, né, naquela goleada de ontem, que a oposição estava com 114 votos. Vamos dizer 120, né? 120 em 513, vejam só, né? Outra coisa, com essa cabeça quente, a mídia opositora, por exemplo, está cada vez mais fechada nas redações e mais distante das ruas, né? O rua versus pesquisa de opinião também mostra muita diferença. Hoje, por exemplo, é dia de pesquisa de opinião in loco, de fato, corpo a corpo. O presidente está quase chegando ao Maranhão de Flávio Dino, do PCdoB, né? Está quase chegando lá. A gente vai verificar, né, qual é a pesquisa de opinião que vai ser feita, o que a gente vai avaliar. Então, eu citei há pouco, né, um grupo de deputados tucanos está indo a Porto Alegre porque não quer aquele radicalismo de Rodrigo Maia nem de Dória contra o governo, contra o presidente da República. O Rodrigo Maia disse que o presidente não sabe articular. E os resultados aí estão, né? Então, o que está se vendo é que há uma separação de dois lados, e de um lado que, em vez de pensar em como não repetir os erros, em como tirar no voto, né, pensa em tirar de outras formas, que não tem mais chance. Se tem 120 votos, 114 teve ontem, e são necessários 342 para começar um processo de impeachment, vamos esquecer isso. Lá a tentativa do PDT lá na Justiça Eleitoral deu 7-0, né? Rejeitando a acusação de que houve abuso de poder econômico na chapa Bolsonaro-Mourão, né? 2 anos depois a gente pergunta quem vai pagar a Justiça Eleitoral, que teve todo esse cansaço para trabalhar nisso, né? Foi com base numa reportagem da Folha de São Paulo, e os votos dos juízes dizem não houve nada, não houve crime, não houve isso, né? Então, aí a gente fica pensando o prejuízo que isso deu na normalidade da política. Mas não, essas tentativas são tentativas desesperadas, precisavam investir no voto. Na democracia é voto. Quem tem mais voto ganha, né? Quem tem menos voto perde, analisa por que perdeu, procura não cometer os mesmos erros e vai tentar
reconquistar os votos perdidos, né? Mas é um certo desespero que faz com que hajam de cabeça quente, como a gente viu aí Rodrigo Maia, está vendo Dória, está vendo pequenos partidos aí que recorrem ao Supremo, né? E estão esquecendo do povo. Aí não dá, fazer democracia sem povo não dá. Esse é o problema dos derrotados que continuam errando. Mais uma vez, nós voltamos a conversar amanhã aqui no Liberdade. Aproveitem o dia. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.